Pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Linhares, eu sou advogado previdenciarista e hoje a gente está aqui para dar um preâmbulo, uma aula grátis, né? Para que eu possa orientar vocês do zero no direito previdenciário. Porque se meu curso fala sobre auxílio acidente, é interessante que vocês tenham uma noção básica da previdência para que vocês saibam como conduzir o processo de auxílio acidente, né? Então, inicialmente a gente vai ter 3 aulas, que vão ser principalmente para orientar, para que vocês saibam de onde prosseguir com o auxílio acidente. Vamos lá. No Brasil, a gente tem o que a gente chama de Seguridade Social. E a Seguridade Social, ela se divide em assistência social, que é para quem precisa. A gente tem a saúde, que é organizada dentro do SUS, né? Que é para todos. E a gente tem a Previdência Social, que é para quem contribui. Isso aqui é muito importante, porque não existe benefício, não existe cobertura se a pessoa não contribui para o INSS ou não se mostra um empregado como segurado especial que exerceu a atividade laboral. Então vamos lá, só para reafirmar. Assistência social, para quem provar que precisa. O SUS é para todos e a Previdência Social para quem contribui. Dentro da Previdência Social, a gente vai ter alguns regimes privados e também vai ter os regimes públicos, que são os que a gente vai abordar aqui. Mais especificamente, o regime geral de Previdência Social, né, que engloba o INSS, porque a gente tem o regime geral de Previdência Social, que é para todos, geral, e o regime próprio, que é para quem está afiliado a algum ente federativo, ente estadual e às vezes ente municipal. O regime próprio da Previdência ele tem se acabado cada vez mais. A gente está falando principalmente, né, da parte pública, então a gente vai se ater ao RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social, que é o próprio INSS, né? E também vamos pincelar aqui alguma coisa sobre o RPPS, o Regime Próprio de Previdência Social. Principalmente o quê? Não é interessante para a gente abordar nada sobre o RPPS, porque o regime próprio ele é para servidores municipais, estaduais ou federais, desde que exista o regime realmente edificado por lei. Mas a gente não vai entrar aqui porque o auxílio acidente ele é um benefício exclusivo do RGPS, do regime geral. Geral vem de todos, né? Geral é para todos. Então a gente vai focar no RGPS, né? E vamos, a partir daqui, RGPS, trazer as principais informações que vocês vão precisar para saber como prosseguir com qualquer processo previdenciário, principalmente o auxílio acidente. Dentro do regime geral de previdência social, que ele é obrigatório para quem trabalha, isso já é uma coisa que tem que ser bem pontuada. Todo mundo que trabalha, se exerce atividade remunerada, tem que contribuir. E dentro desse todo mundo, a gente vai ter diversos tipos de categorias de segurado. Segurado é a pessoa que contribui para o INSS, que está protegida, que está coberta. Então vamos lá. A gente tem 6 tipos de segurado. 5 deles são obrigatórios e apenas um é facultativo, como o próprio nome diz. Por quê? Porque esse não exerce atividade remunerada. Então não teria como ser obrigatório. Então vamos lá. A gente tem o segurado empregado. Segurado empregado é qualquer pessoa que tem carteira assinada, que trabalha para a prefeitura de contrato, ou na prefeitura que não tem regime próprio nem concurso. A gente também vai ter o segurado especial. O segurado especial é o segurado que labora em regime de economia familiar, né? E é um segurado de subsistência. Aqui vão se encontrar os agricultores, os pescadores artesanais, indígenas, quilombolas, assentados, que não deixa de ser agricultor, e a gente também vai ter os seringueiros, né? E depois da gente entender que tem essas duas principais classes, que eu acho que são algumas das mais comuns, segurado empregado, segurado especial, a gente tem que fazer uma diferenciação, porque a gente também tem o segurado, que é o segurado empregado doméstico. É a sua secretária em casa, né? Propriamente dita. Além do segurado empregado doméstico, a gente vai ter o segurado contribuinte individual, que o CI. O CI ele é o autônomo.
em regra, né? Ele presta serviço para outro e aí ele teoricamente teria que pagar a contribuição dele sobre o serviço prestado. É claro que vai ter diversas especificações, mas por enquanto a gente não vai se ater muito a isso. Além do segurado contribuinte individual, a gente vai ter o segurado avulso. O segurado avulso é um segurado que o empregado avulso, né? Muita gente não entende o que ele é. Eu vou tentar explicar utilizando como base, às vezes, o médico. O médico, quando ele atua na pessoa física como plantonista. Ele exerce um trabalho ali, uma diária só, e dessa diária já é retirado o INSS dele. Então, basicamente, o segurado empregado avulso, ele não tem uma carga horária pré-definida. É o cara que trabalha no porto, que quando tem que descarregar algum navio, vai atuar fazendo isso. Né? Normalmente, esse tipo de segurado, ele tem órgãos gestores de mão de obra. O que são isso? Os órgãos, eles são órgãos que vão gerir a prestação de serviço e o pagamento para o INSS. Então, o que é que eu quero que vocês entendam desses 5 principais segurados? Esses 5 principais segurados, eles são obrigatórios. Por quê? Porque eles exercem a atividade remunerada. O simples fato deles trabalhar, bem, já vai colocar eles como segurados e, consequentemente, independente de a contribuição ser feita a posterior ou antes, eles já são segurados. Diferente do facultativo. O facultativo, ele é o único segurado do RGPS que não tem uma filiação compulsória. Ele só se filia quando efetivamente ele paga. Por que que isso é interessante para o futuro da gente? É porque, como a gente vai falar de auxílio acidente, a gente vai falar de um evento que é imprevisível, né? Que é o acidente. E por conseguinte, se você começar a trabalhar hoje de carteira assinada e não deu tempo nem fazer o primeiro recolhimento, o fato de você ter trabalhado já lhe faz segurar. E mesmo que a sua carteira, o primeiro recolhimento seja feito depois do acidente, você ainda tem direito ao benefício. E isso é interessante. Outra coisa que eu quero pontuar aqui é que, dentre os segurados que vão ter direito ao auxílio acidente, a gente tem que pontuar muito bem isso. Existem 2 desses 6 segurados que eles não se enquadram para auxílio acidente, que é o facultativo, então a gente não vai abordar muito ele, e o segurado contribuinte individual, a gente também não vai abordar muito o segurado contribuinte individual. Por que que esses 2 não entram? Porque o auxílio acidente, ele é custeado por uma contribuição chamada SAT, que é o Seguro Acidente de Trabalho, que ela é uma contribuição que o empregador faz para o segurado empregado, para o segurado empregado doméstico ou para o segurado empregado avulso. O segurado especial, embora ele não tenha o SAT recolhido, em regra, o segurado especial ele tem uma contribuição que você vai provar que ele trabalhou, mas você não vai pagar a contribuição. E isso já diferencia bastante ele. É por isso que o nome dele é especial. Ele não contribui e ainda assim tem direito a benefícios. Aqui a gente está falando do agricultor de subsistência, até porque, teoricamente, ele não teria condição de estar arcando com essa contribuição. Então vamos lá. Depois da gente terminar de entender essa parte, né? Segurado empregado, segurado especial, segurado empregado doméstico, segurado empregado avulso, segurado contribuinte individual e segurado facultativo, nós temos que entender que o regime de previdência social ele é como um plano de saúde, por assim dizer. Ele vai cobrir um risco. E qual é o risco? É o afastamento do trabalho, em regra, né? A gente, quando a pessoa adoece, ela tira um auxílio-doença, ela se afasta do trabalho, esse risco, que é estar sem renda, é coberto pelo INSS. Quando a pessoa tem um filho, e aí a mãe, né, no caso, aqui eu estou colocando o caso mais comum, se afasta para cuidar do bebê no momento em que o bebê nasce, durante 4 meses. Salário maternidade, você vai estar recebendo pelo INSS, não pelo seu empregador. Aí, então, o que é que você tem que entender? O INSS é um seguro. Você paga a contribuição e se algo acontecer a você, você vai ser coberto. Dito isso, a gente vai pontuar os principais benefícios que serão interessantes aqui para nós, né, que iremos abordar o auxílio acidente, que são os benefícios por incapacidade. Como o próprio nome diz, o benefício por incapacidade é para a pessoa que não tem condição de trabalhar. É necessário fazer chamar bastante atenção,
Porque o LOAS, que é o benefício de prestação continuada, ele não é um benefício por incapacidade, ele é um benefício da assistência social que é prestado pelo INSS. Mas benefício por incapacidade é para quem contribui. Então, quais são os benefícios por incapacidade que nós temos hoje? Nós temos o auxílio-doença, ou benefício por incapacidade temporária, a nomenclatura vive mudando. A gente tem o auxílio-acidente. E a gente tem a aposentadoria por invalidez, ou benefício por incapacidade permanente. A aposentadoria por invalidez, ela, como o próprio nome diz, ela vai suprir, né, a pessoa que não tem mais condições de trabalhar de forma nenhuma. E o auxílio-doença, ele vai suprir a pessoa que por mais de 15 dias ficou incapacitado. Porque até 15 dias quem paga é o empregador. Se você botar um atestado de mais de 15 dias, quem vai pagar é o INSS. Você vai ficar pelo INSS. E o auxílio-doença, ele é temporário. A aposentadoria por invalidez se presume que é vitalícia, mas vai variar, porque você pode acabar ficando bom por algum motivo ou outro. E o auxílio acidente, que está aqui entre eles, é um benefício vitalício, é um benefício indenizatório, e ele é um benefício que não tem a intenção de cobrir o teu afastamento, e sim é uma indenização, por isso indenizatório, para compensar por uma perda que você teve, que no caso aqui é a perda da capacidade de trabalho, a redução na tua capacidade de trabalho. A gente vai se ater principalmente a esses 3 benefícios, porque eu acho que não tem sentido a gente estar falando de muitos benefícios aqui, quando a gente quer fazer um curso que seja direto ao ponto. Então, a gente vai ficar por aqui, nessa primeira aula, e em seguida eu vou pontuar detalhadamente o que é necessário para ter um benefício de auxílio-doença, de auxílio-acidente ou de aposentadoria por invalidez concedido, dentre outros conceitos gerais, como carência, o que é a carência, o que é estar na qualidade de segurado, o que é período de graça, tudo isso vai influenciar muito no ganho do auxílio-acidente. Então é isso. Agora que você já entendeu, né, como que funciona a previdência, por assim dizer, que a gente já teve esse preâmbulo, a gente vai entrar nos benefícios por incapacidade. Então, até logo. Na próxima aula, a gente vai entrar detalhadamente em cada um deles, que é onde o auxílio acidente se encontra.